Olá! No vídeo de hoje eu gostaria de falar do crescimento e da relevância que o e-commerce tem ganhado no varejo brasileiro. Tudo isso com a pandemia e com a Covid-19. Antes da pandemia, o e-commerce representava, como um total das vendas do varejo brasileiro, 5,8%. Esse valor é baixo se a gente comparar com outros países. Eu vou mostrar para vocês aqui um quadro que mostra o Brasil em relação a outros países. Se a gente comparar o Brasil com China, Estados Unidos e Inglaterra, a gente percebe que a penetração do e-commerce no varejo brasileiro ela ainda era muito baixa, né? Claro que a gente tem países como Itália e México que isso ainda era menor. Bom, com a chegada da pandemia e a transformação, a inclusão digital que já vinha acontecendo no Brasil, então eu vou mostrar um segundo quadro aqui que eu acho que tem alguns indicadores que retratam isso. A gente já tem hoje 80% dos lares brasileiros com acesso à internet, a gente tem 220 milhões de smartphones no Brasil e 150 milhões de brasileiros já têm conta no WhatsApp. Eu acho que isso mostra um pouco o tamanho da inclusão digital, que é a base para que a gente tenha um mercado de e-commerce forte. Isso é recente, isso vem de uma onda de 2 anos para cá. Mas talvez faltava um pouco uma quebra de inércia de hábito, né, que a pandemia trouxe. Então, a partir de março, com o fechamento de muitos comércios não essenciais, e mesmo no varejo essencial, supermercado, farmácia, material de construção e pet, onde o consumidor ficou com muito receio de ir às lojas, né, pelas questões da contaminação, o e-commerce começa a dar um boom. A gente tem a entrada de muitos novos consumidores. Então, só para eu dar um primeiro dado para vocês, que foi dado pelo Stélio Toda, que é o líder do Mercado Livre na América Latina, numa live que eu fiz com ele, que está no YouTube, para quem quiser assistir. O Stélio revelou que só o Mercado Livre na América Latina teve 5 milhões de novos consumidores. Então isso acho que mostra um pouco quantos novos consumidores entraram na internet. Gente que nunca tinha comprado nada online, com a pandemia aprendeu a comprar alguma coisa. Gente que já comprava algumas coisinhas, passou a comprar o supermercado, a farmácia, o pet e aumentou a base. E gente como eu, que já comprava com alguma relevância, passou a comprar absolutamente tudo pela internet. Esse fenômeno, essa quebra de inércia, fez com que a base de clientes aumentasse muito, a frequência aumentasse muito, o ticket aumentasse muito. Isso fez com que só durante a pandemia, esse é um dado da ABECOM, o e-commerce crescesse 56% e, obviamente, o varejo nesse período caiu. Então, quando o varejo cai, o e-commerce cresce, esse share, essa taxa de penetração começa a aumentar. Nas primeiras análises que a gente fez, a gente começa a ver uma perspectiva de que aquele 5,8% de penetração termine em um ano próximo já a 10%, o que leva o patamar do e-commerce brasileiro para outro ponto. Acho que a gente deve ter 2020, um ano muito triste para o país, né, por conta da pandemia, perda de muitas vidas, um ano muito difícil para todos nós, mas para o varejo, para o e-commerce, vai ser um marco, um divisor de águas para o e-commerce, onde essa taxa de penetração aumenta, muita gente entrando para comprar, o brasileiro entendendo que esse é um canal diferente, relevante, que vai atuar de forma complementar aos demais canais. Então a gente deve terminar o ano com uma taxa de penetração bem diferente, próximo aí aos 10%, e isso muda muito esse cenário de empresas, de marketplaces e de omnicanalidade.